Bom, então já temos aqui a tabela dos dados que foram carregados usando o método get da API, usando os dados da API, que estão salvos no banco. Agora a gente vai implementar o método aqui, as opções, né, para poder excluir o usuário aqui, o nome de cada linha, tá? Se eu selecionar a opção excluir, ele vai excluir do banco. Então vamos lá para o código, né, para fazer isso. Mas antes, eu vou fazer uma função aqui para facilitar a implementação do método get que a gente fez. Tá? Então eu vou criar uma função chamada aqui buscar aluno para ficar organizado o código. E eu posso chamá-la facilmente depois, caso eu precisar. Tá? Simplesmente poderia colocar uma função aqui, tá? E aí eu colocaria a chamada buscar aluno e dentro da função buscar aluno eu colocaria isso aqui. Tá? Então, sempre quando eu chamar a função buscar aluno, ele vai fazer a busca da API e atualizar os dados. Tá? Eu simplesmente separei aqui essa parte. E, porém, para isso aqui poder funcionar, tá? Eu tenho duas opções para fazer. Se eu for olhar agora lá como é que ficou o projeto, eu vou carregar a página novamente aqui. Aqui, caso eu precisasse passar parâmetro, tá? Eu deveria colocar aqui a forma de criar a função usando o arrow function, que é a função seta. Eu vou explicar isso aí quando eu for criar a função delete, tá? Mas basicamente seria, ao invés de utilizar uma função comum, eu utilizaria nesse formato usando aqui a setinha, tá? Então isso aqui é uma expressão lambda, né, função anônima aqui no JavaScript, e a gente deve utilizar dessa forma aqui para poder funcionar corretamente quando a gente passa parâmetro aqui no React. Tá? Então se eu mostrar para vocês o código aqui, vai estar funcionando do mesmo jeito, tá? E agora, vamos lá para a parte do delete. Então eu vou abrir aqui a outra função, tá? Eu vou criar uma função chamada aqui deletar, e aí eu vou fazer uma chamada na API para poder fazer o delete. Tá? Então, basicamente, vai ser a mesma estrutura aqui que a gente utilizou no buscar. Então, eu vou chamar aqui colocar um nome, deletar aluno. Só que para deletar, eu vou informar o ID. Tá? A pessoa precisa informar o ID. Eu tenho que obter o identificador do usuário para poder fazer o delete na API. Então, eu vou copiar até o mesmo fetch aqui, olha, e colar. Tá? A API, para ela poder deletar, ela funciona da seguinte forma: a rota é a mesma para fazer o delete. Tá? O que eu tenho que mudar aqui na hora de fazer, eu tenho que informar qual que é o ID. Né? Eu tenho que passar aqui o ID, que eu estou passando como parâmetro. E além disso, eu devo informar qual é o método da HTTP que eu estou fazendo aqui na chamada, que no caso é o delete, para ele fazer a exclusão na base de dados. Aqui na resposta vai ficar mais simplificado, eu não vou precisar pegar que como resposta ele vai me dar só apenas um status. A API ela me retorna um status, está ok ou não. Então simplesmente eu vou fazer isso aqui, tá? Aí no lugar dessa linha aqui, a gente vai verificar se a resposta está com o status ok, tá? Isso aqui vem do cabeçalho do HTTP, né, o padrão da API. Se ela conseguiu remover com sucesso, ela me devolve aqui uma mensagem ok. Então, se ela conseguiu remover, eu vou pegar, fazer a busca dos alunos novamente. Tá? Então, ela vai já puxar os dados atualizados da API. E com isso, automaticamente, a tabela vai ficar atualizada. Tá? Só que quando que eu vou chamar esse método aqui? Agora eu preciso trabalhar lá com a parte da interface, né, onde eu coloquei aqui a opção de excluir. Tá? Então, nessa parte aqui, ao invés de ter um texto, eu vou colocar um botão e aí eu vou adicionar a ação no botão, que quando eu aperto no botão, ele precisa fazer a chamada do método excluir, ou deletar, que eu criei aqui em cima, tá? E só mais um detalhe, né, que eu vou também fazer a mudança para poder funcionar corretamente, tá? Usando aqui o arrow function, tá? Função set para poder passar o parâmetro corretamente. Então vamos lá agora na parte de modificar aqui, criar um botão para poder fazer a chamada. Então, para isso, eu posso até pegar um componente pronto lá do Bootstrap, né, que temos vários exemplos lá no site do Bootstrap, na parte de botões. Eu vou pegar um botão
tá? Posso pegar aqui usando um link, por exemplo, vou pegar aqui o vermelho, o Danger. Então ele vai já pegar com esse formato aqui, tá? E eu vou copiar esse botão aqui e vou adicionar no lugar do excluir. Aí simplesmente vou colocar aqui a opção excluir aqui, tá? Vamos só atualizar para a gente ver como tá lá a página. Outra coisa que faltou foi adicionar. Então tá falando que ele precisa adicionar o import do botão. Então a gente vai vir aqui em cima, tá? Sempre que a gente utilizar um componente novo do Bootstrap, nós precisamos importá-lo no nosso código. Então no caso aqui eu estou utilizando um button. Então eu preciso colocar aqui o button no import, tá? Fazendo isso, a gente vai voltar lá na página. Vamos atualizar, ó. Repare que já atualizou e reconheceu o botão do Bootstrap. E está aqui a opção de excluir, só que ainda não está fazendo nada. Ó. Então quando eu clico, nada acontece. Vamos agora aqui lá no botão, vamos adicionar um método, vamos colocar, né, atribuir aqui uma ação quando nós clicarmos no botão. Então quando eu clicar no botão, eu quero que ele chame o método deletar. Tá? Então eu vou vir aqui, para fazer a chamada do método, eu poderia vir aqui chamar o deletar, tá? Só que um detalhe, eu preciso passar o ID, tá? Para a chamada. Então eu vou ter chamado a chamada aqui, ó, usando o padrão de chamada de função anônima, ó, deletar aluno. E aí, como que eu vou obter o ID desse aluno aqui? Né? É o mesmo objeto que eu estou adicionando na linha aqui. Então, a cada vez que eu adiciono o elemento na linha, eu vou colocar o nome, o e-mail, e eu já vou pegar o ID do aluno e já atribuir para aquele botão, para o método, né, que ele vai estar associado ao botão. Então, aluno.id. Tá? Eu consigo associar para cada linha qual que é o identificador daquele botão, tá? Do aluno, que vai ser apagado quando eu apertar no botão excluir. Tá? Feito isso, eu já criei a chamada aqui para deletar. Eu vou voltar aqui na minha tela, tá? Deve estar atualizado já. E quando eu apertar excluir, ele já exclui, ele faz uma requisição HTTP delete para a API, ele apaga do banco de dados e aí automaticamente ele faz a busca faz o get novamente, né, para pegar os dados atualizados e a tabela se mantém atualizada, ok? Então finalizamos mais uma parte que é implementar aqui a opção de delete da nossa API. A próxima etapa agora é implementar a opção de atualizar, tá? A gente vai fazer o mesmo processo aqui, fazendo a chamada do put, né, da nossa API. No próximo vídeo eu vou mostrar isso.